E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Começa agora mais uma edição do Ressoar, que tem a missão de levar aí até a sua casa notícias boas e muita prestação de serviço. E todo segundo domingo de agosto é comemorado o Dia dos Pais, no Brasil, que é uma data para lembrar da importância deles na sociedade e na formação da família. E claro que o programa Ressoar preparou uma reportagem para celebrar essa data que é tão especial. E tem ainda mais uma edição do quadro Conexão Social com a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva. E no Ressoar Vida e Saúde, o ginecologista Dr. José Bento estreia com muitas dicas relacionadas à saúde da mulher. Não sai daí porque o programa Ressoar de hoje está imperdível. E olha esses dados, uma pesquisa do Sebrae mostrou que quase 80% das empresas abertas no Brasil são consideradas familiares. Segundo o mesmo estudo, só 25% delas conseguem passar o negócio com sucesso para outra geração. E em comemoração ao Dia dos Pais, a nossa equipe mostra, a partir de agora, uma reportagem falando de exemplos de negócios passados de pai para filhos. Bora conferir? Começar de baixo. Lutar para montar o próprio negócio, trabalhar duro para crescer e depois preparar seus sucessores para assumir a gestão. Esse é um roteiro bem conhecido no mundo empresarial. São os negócios passados de pais para filhos. Mas se engana quem pensa que este enredo é o mais comum. 75% das empresas familiares no Brasil fecham após serem sucedidas pelos seus herdeiros. Isso independente de que tamanho de negócio que a gente venha falar. O importante é eu entender e pensar que a sucessão ela tem que ser pensada e idealizada desde o seu estágio embrionário até o desenvolvimento natural do negócio. O caso do senhor José Roberto é um destes exemplos que deram certo ao fundar a TPA Empreendimentos há 46 anos. O que ele não imaginava é que uma ajuda pedida ao filho que trabalhava em outra empresa seria o primeiro passo para uma parceria de sucesso. Uma hora apareceu, ele já estava formado, estava trabalhando no Unibanco, e apareceu lá e eu pedi para ele fazer um trabalho para a TPA, um trabalho de tecnologia, de racionalização, automação, etc. E depois apresentou o trabalho foi introduzido na empresa, e chegou um momento eu disse, pô, cara, por que você não continua? Me formei em economia em 88 e nessa época eu via ele trabalhando e ele fazia conta e rodava aquela maquininha e saiu o papelzinho. Aí eu falei, pô, eu acho que isso aqui dá para dar uma melhorada aí, para dar uma aliviada. Vocação, respeito, parceria. Pai e filho revelam o segredo. Precisa saber se o filho tem aptidão, se tem vocação e se tem competência. Ter muito respeito pelos jovens, né? Não precisa nem exigir que os jovens tenham respeito com você. Naturalmente, se você tiver respeito com os jovens, eles vão ter respeito com você. Os objetivos às vezes são diferentes, né? E se não respeitar, é claro que uma pessoa mais jovem tem um ímpeto maior e um conhecimento menor, né? Uma experiência menor e vice-versa. Então, se não respeitar, um respeitar a experiência do outro e o outro não respeitar o ímpeto do um, a coisa não funciona, né? Quando o assunto é o legado... Tenho muito orgulho do que o meu pai fez e da forma como ele fez. Eu acho que meu pai sempre foi um cara muito correto, aprendi a ser correto, vendo ele trabalhar, nunca me exigiu nada. E tenho sempre essa responsabilidade de continuar fazendo isso. Admiração pelo chefe e pelo pai. O meu pai foi, eu diria que o meu mentor, né? O norte de trabalho meu foi o meu pai, não foi, antes eu não fui permeado por ninguém por quem eu dissesse, poxa, esse cara é um parâmetro para mim. É mais que um filho, é um sócio, é um amigo. Curtam os seus pais, né, porque a vida passa, né, e curtam o máximo que possam porque vale a pena. Mas afinal, qual é o segredo dessa parceria de sucesso? O que nós temos que entender é que, primeiro,
eu preciso que os meus herdeiros, eles tenham intimidade com o meu negócio, eles tenham capacitação técnica, que participem desse negócio. No momento atual, nós temos a geração alfa, que são os futuros sucessores do negócio. E essa geração alfa, ela tem muito mais liberdade de escolha do que gerações passadas. Então eu preciso pensar que eu não somente tenho que garantir os instrumentos de preparar os meus herdeiros, colocar a mão na massa, saber o direcionamento dos meus negócios, contar com equipes de governança corporativa, contar com consultores ou assessores que possam direcionar essa próxima geração, mas principalmente um dos grandes problemas quando a gente pensa em sucessão, eu tenho que pensar que eu preciso de receita. Eu preciso de liquidez imediata, em menor espaço de tempo, para também prover essa passagem de bastão de maneira tranquila. Por isso, aliar o conhecimento técnico, a prática do dia a dia, colocar a mão na massa, trazer o seu herdeiro, o seu futuro sucessor para ter intimidade no negócio, mas principalmente criar instrumentos que garantam essa liquidez e essa fluidez, vai garantir de maneira plena que a sua empresa e o seu negócio, ele não entre na estatística aí do que nós enxergamos hoje no mercado brasileiro, de um alto grau de falência após os herdeiros assumirem. E é isso que o senhor Elídio Biasini vem fazendo desde que fundou, há mais de 25 anos, seu próprio negócio, que hoje é comandado ao lado dos filhos Camila e Fernando. Tinha sempre o sonho de ter o meu negócio próprio. E aí eu me joguei de cabeça, né? E aí realmente comecei a me dedicar 100%. Eles também vinham para a pizzaria, então eles já estavam incluídos. Saíam fazendo entregas junto com os outros meninos, ganhavam caixinha, então aquilo era uma diversão para eles, né? Mas a experiência externa foi fundamental para que pais e filhos decidissem pela sucessão dos negócios. Um pouco antes deles entrarem, eles foram para o mercado externo. Então a Camila morou 5 anos fora, onde praticou atividade nutricionista fora do país. O Fernando foi trabalhar no mercado de tecnologia, então ficou por um período fora, porque o que eu queria é que eles tivessem certeza se realmente eles queriam entrar no negócio. Quando questionado sobre os dados que revelam que apenas 25% das empresas familiares são mantidas pelos sucessores, senhor Elídio usa a própria experiência como exemplo. Eu imagino que são vários fatores, né? Um deles eu vejo que é bastante significativo, infelizmente é o que eu vivi também. Nós não acreditamos muito no potencial dos nossos filhos, né? Às vezes eles são excelentes executivos, enfim, no mercado, e quando ele entra no negócio, a gente, como mais o criador do negócio, o fundador, não quer ouvir muito o que eles têm a dizer, né? Também uma geração que quer tudo muito rápido, né? Eles querem resultados muito rápido, e não é dessa forma. Um negócio não se constrói com meses ou 2 anos. Então, encontrar esse equilíbrio foi o que a gente conseguiu. Nós, fundadores, começamos esse negócio, nós não somos o dono da razão, nós não somos únicos que vai fazer com que o negócio cresça. A inovação, essas ideias novas dos filhos que entram no negócio é fundamental para perpetuar esse negócio. Buscar nos filhos onde ele melhor se desempenha dentro da função. Então, se ele se desempenha com a tecnologia, aí a partir de agora ele vai buscar especialização em tecnologia. Então, ele vai buscar capacitação cada dia mais em tecnologia. Para separar a vida profissional da vida familiar, eles contam as regras e aconselham. Lá no início, nós criamos uma regra. Dentro da empresa não existe pai, não existe mãe, não existe a palavra meu filho e minha filha. O que existe são profissionais e nós nos tratamos por nome, né? Não é só isso, né? Não é só isso, obviamente, não é só isso que faz com que a gente separe. Mas respeitar principalmente o fundador, o criador desse negócio, respeitar, mesmo com a mesma idade menor, que seja seu filho, respeitar um tom mais alto de voz ou uma imposição que muitas vezes acontece. Então, isso dentro do negócio é fundamental. Então, o direcionamento também do Biasini, desde o começo, dizer aqui não tem pai, não tem mãe, fica mais fácil, a gente tira a razão da emoção, né? A regra do jogo foi colocada no início, então
foi bem explicado como seria isso. Teve problemas, teve brigas e tudo, mas não teve essa coisa de, putz, é meu pai, né? Quando a gente morava junto, até brigava aqui, você ia ter que vir em casa, né? Isso era uma coisa que você fala, nossa, não dá, é difícil. Mas a partir do momento que você vai amadurecendo, você vai crescendo, você vai sabendo dividir isso bem as coisas, né? Você vai levando isso muito pro pessoal e pro profissional. Quando o assunto é o futuro, eu costumo dizer sempre para eles que eu trouxe esse negócio até esse momento. Então, agora eles, junto comigo, é que devem continuar com esse negócio. O que eu sempre quis, eu nunca busquei dinheiro, eu nunca busquei sucesso pessoal. Eu sempre quis ter uma marca e que esse propósito continuasse. E esse propósito está muito forte aqui dentro, muito enraizado, e é isso que eu busco, né? Então, eles entenderam esse propósito, eles entenderam que isso faz parte de um objetivo muito grande. E com isso faz com que eu olho para o futuro e vejo, poxa, você colocar uma marca, ter um propósito e isso continuar, não existe preço, não existe dinheiro. Eita, minha gente, que exemplo de sucesso, não é? Meus parabéns a todos, viu? Uma pausa bem rápida, mas na volta tem mais uma edição do Conexão Social, hein? Não sai daí! O Ressoar está de volta. Muito obrigada aí pela sua audiência, pela sua companhia de todos os domingos, tá? E fique agora com o quadro Conexão Social, com mais uma história inspiradora e de muito sucesso. Boa tarde, Renata, e a todos que estão ligados no programa Ressoar. Sim, Renata, você tem razão. Nosso Conexão Social de hoje traz um convidado muito especial. Ele é um empreendedor de muito sucesso e tem uma história inspiradora. Ele é dono do Roldão Atacadista, um dos maiores atacadistas de autosserviço do Brasil. Setor que vem crescendo muito e que também é conhecido como atacarejo, ou Cash and Carry Wholesale, como é chamado nos Estados Unidos. Eu estou falando de Ricardo Roldão. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. A gente está muito feliz de te receber, viu? Prazer é meu, é um convite especialíssimo e que eu faço questão de estar aqui com você, batendo esse papo, contando um pouco da minha história. Eu acho que vai ser muito bacana. Sim, ainda mais hoje, né, que é Dia dos Pais, esse programa especial com você, que tem uma história tão linda, né, com seu pai, e que também é pai de 4, né, Ricardo? Sim. Você vai poder falar um pouquinho aqui da história do seu pai, como é incrível essa formação, né, de vocês como família, de empreendedores, e hoje inspira tantas pessoas, né? Muito bacana e parabéns desde já, viu, pelo Dia dos Pais. Obrigado. Meu pai realmente é uma fonte de inspiração para mim, não só meu pai, minha mãe também, mas o meu pai em especial, ele tem muito a ver com a história da nossa empresa, porque a gente fala que são contingências que acontecem nas nossas vidas, né? Quando meu pai ficou doente em 1979, que ele teve tuberculose, a gente praticamente ficamos aí dependendo de familiares, de um tio, de uma tia para nos ajudar. E meu pai praticamente ficou 6 meses no hospital se recuperando. E quando ele voltou, praticamente ele recomeçou do zero, meu pai. E ele é sempre muito trabalhador. Ele comprou um Fusca 1967, motor 1200, e ele começou a vender linguiça pelos bairros da região e para os clientes que ele conhecia da época que ele era feirante, antes dele ficar doente. Só que tem uma história interessante que o motor do Fusca 1200 passou a não suportar mais o peso de tanto produto que ele carregava. Aí ele trocou por um azul, trocou o assoalho, reforçou o assoalho, só que o motor era 1300. E logo em seguida também esse carro ficou pequeno, e foi aí que ele comprou uma Kombi em 1980, 81. Eu tinha 11 anos de idade. Sim, e esse 11 anos de idade é interessante, porque eu queria que você começasse falando. Hoje vocês são um grande sucesso, eu acho que todo mundo conhece
Roldão Atacadista, a gente vai falar como é que é esse segmento, você vai falar para as pessoas a importância da gente conhecer esse segmento, mas eu queria que você começasse falando do início, né? Como é que veio esse instinto inspirador que você tem com seu pai e os 11 anos quando ele veio para o Brasil, né? Acho que era interessante você contar isso. Ah, tá, isso é muito legal mesmo. O meu pai, ele também é filho de uma família de 5 irmãos, e ele foi o primeiro a ter a carta chamada entre a família dele para vir para o Brasil. E quando ele veio sozinho, também com 11 anos de idade, por coincidência. Só que o meu pai veio com um casal de amigos da minha avó que veio para tomar conta dele. Mas como esse casal passou mal a viagem inteira, os 30 dias, quem tomou conta do casal foi meu pai, porque meu pai ele já pescava atum com o avô dele em Portugal, então ele estava muito acostumado com o mar. E quando meu pai chegou no Porto de Santos, o tio dele, que era para buscá-lo, confundiu a data. E ele acabou ficando 2 dias sozinho, aos 11 anos, esperando alguém vir buscá-lo. Então foi assim que começou a jornada do meu pai aqui no Brasil, com 11 anos de idade, né? Agora vocês imaginam quem é pai hoje é Dia dos Pais, deixar um filho de 11 anos atravessar de um continente para o outro e chegar aqui não tinha ninguém esperando ele. Então, o nosso adulto a gente já não deixa ir ali muito, né? A gente fica controlando. Hoje em São Paulo não deixa nem sair na rua, né? Sim, sim. E aí meu pai veio, obviamente, ele teve os tios, trabalhou na carvoaria de um tio dele, depois meu pai sempre teve o sangue empreendedor, né? Ele teve um primeiro emprego de motorista de ônibus, até numa companhia que era grande, era a Tusa, e logo em seguida ele pegou um acerto dele, comprou um caminhão, começou a puxar areia, dali começou a vender banana, dali montou a barraca de feira nos anos 70 e foi até 79, quando ele ficou doente, que teve que mudar realmente de segmento, aí ele se recuperou e aí a história do Fusca que eu estava contando, em 1980, 81 ele comprou uma Kombi, escolheu eu, Ricardo, para começar a trabalhar com ele. Então, ele funda o Roldão praticamente em 79, vendendo linguiça. Em 80, 81 eu começo a trabalhar com ele. E para o público de casa entender como que foi essa trajetória de uma maneira bastante interessante, na década de 80 nós éramos ambulantes, era eu, meu pai e uma Kombi, até brinco que a empresa dobrou de tamanho quando meu pai me contratou. E toda a década de 80 nós éramos ambulantes. Na década de 90 eu comecei a fazer faculdade e aí a gente se especializou e viramos distribuidores de uma loja balcão, que é aqui na Freguesia do Ó, inclusive muito perto aqui do estúdio. A história toda começa ali, Começa, né? Na Freguesia do Ó. E depois eu conto que esse prédio, onde foi o primeiro prédio nosso como empresa, hoje é o nosso instituto. E dali, a partir do ano 2000, em novembro de 2000, a gente abre a primeira loja do Roldão, aqui também muito pertinho, que foi esse novo modelo da época, que é o chamado, na época a gente chamava muito de atacado de autosserviço, simplesmente, e que depois, como se popularizou, e acabou tomando o nome de atacarejo, que é um híbrido onde você vende tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica é fundamentalmente baseado em pessoas que transformam o alimento, ou seja, o empresário da pizzaria, da padaria, da lanchonete, sim, o dogueiro. Nós temos o revendedor, que é o pequeno comércio, geralmente são supermercados, mercadinhos de 1 a 4 checkouts, ou seja, de 1 a 4 caixas. Sim. Eles se abastecem muito no nosso negócio. Nós temos também o utilizador, que é as pessoas que têm hotel, que têm igrejas, escritórios, que elas utilizam esse produto em grande escala. E, por fim, eu acho que hoje o mais importante é o consumidor final, que vem migrando muito do zíper e do super por uma questão, obviamente, econômica, que eu posso falar mais um pouco. Sim, sim. Eu queria que você falasse como é que foi os momentos mais difíceis, né, que vocês enfrentaram lá, porque a gente sabe que não é fácil. Hoje são mais de 35 lojas,
sucesso absoluto, né? Depois disso surgiram outros, né? Vieram os concorrentes, vocês se manteram firmes, tá muito bem. Mas eu queria que você falasse as dificuldades que vocês tiveram, né? Como família, os desafios mesmo. Olha, eu costumo brincar, né? Quando no começo você, praticamente, quando eu contei a história do meu pai, que ele ficou doente, basicamente a família sempre foi unida. E obviamente que a primeira dificuldade que nós tivemos, eu tinha 10 anos de idade. Então, a família, ela se une muito no começo. Isso vale muito para empresas familiares, que a história é muito parecida. As famílias, elas se unem muito para fazer esse crescimento. Só que, ao longo da jornada, obviamente que vem grandes obstáculos, grandes dificuldades. E eu gosto muito nós já tivemos vários dele, inclusive quando nós mudamos os modelos. Sempre quando a gente muda um modelo, a gente tem bastante obstáculos. Por exemplo, quando a gente saiu de ambulante para distribuidor, nós construímos uma grande distribuidora, a qual a gente ficou 4 dias sem faturar por questões do sistema. Esse foi o primeiro grande bug que o Roldão teve na sua história. Então, mudança de canal. A outra mudança de canal também que eu falei, que vai de ambulante para distribuidor, quando a gente foi virar atacadista de autosserviço, que a gente abriu a primeira loja, a mesma coisa. A gente estava com a loja pronta para abrir, demoramos 10 dias por causa de sistema também. Puxa vida. E aí, esses são os desafios. Mas o meu pai tem uma frase que eu adoro, que foi justamente no momento que ele disse isso para mim, para o meu irmão Eduardo, que a gente estava... Nossa, quando a gente sabe quando não vê a luz no final do túnel, e o meu irmão desesperado, eu muito nervoso na época, que a gente ficou praticamente uma semana sem faturar numa distribuidora, e meu pai falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não atravessei um oceano sozinho aos 11 anos de idade para temer o futuro. E vocês também não devem temer. Olha, que essa frase é tão impactante na minha vida que ali, sabe quando você parece que recebe uma injeção de adrenalina e que tudo fica mais claro, tudo fica mais óbvio e você acaba corrigindo o trajeto e acaba acertando. Através de muita resiliência, óbvio, mas... É o que todo mundo deve ter na vida, que é um mentor, né? Sim. Uma pessoa a qual se espelha, 1 ou 2 ou 3. Sim. Eu acredito muito nisso também. Sim, muito bom. Eu fico imaginando, com 11 anos, né? Tudo isso que ele passou e os problemas que a gente hoje às vezes enfrenta, e às vezes você desiste, né? Porque às vezes desistir é mais confortável, né? Mas quando você tem esse exemplo, você fala, foi muito mais difícil para ele, então a gente vai conseguir. Eu fico muito impressionada com isso, sabe? Quando eu vi a história dele, eu fiquei realmente pensando, como mãe protetora que eu sou, ele realmente com 11 aninhos, você enfrentar, atravessar o oceano e ficar 2 dias num lugar que você não conhece ninguém, né? É muito difícil. Meu pai é uma pessoa fabulosa, ele fez 80 anos esse mês. Que legal. E ele é fantástico. Que legal. Ele e minha o programa mãe é para são honrá-lo também, maravilhosas. seu João, honrar toda essa história, seu João. Parabéns pelo Dia dos Pais também, viu? Agora eu queria que você falasse um pouco do segmento, né? Que você já explicou um pouquinho aqui para quem que vocês trabalham, mas é um segmento que cresceu, que as pessoas hoje têm utilizado muito, né? Principalmente agora em tempos de pandemia. Eu queria que você falasse da importância dele e se todo mundo pode, né? Como é que funciona? Eu acho que o canal de alimentar no Brasil, eu acho que na pandemia, não só o atacado de autosserviço, mas como todos os canais fizeram um papel importantíssimo nessa pandemia. Se você pensar bem, só o Roldão tem 5.600 colaboradores no front, desde o começo da pandemia, que foi decretada no dia 15 de março, ou 16 de março de 2020, até hoje, todo esse pessoal está lá no front, atendendo o cliente, abrindo a loja, servindo o cliente, e não só o canal de autosserviço, mas acho que está de parabéns todos os supermercados, mini-mercados, todos os canais que abastecem a população,
que, na minha opinião, fez um trabalho exemplar, assim como não vou comparar com os dos médicos, que salvou muitas vidas, mas o nosso canal de alimentação no Brasil manteve a ordem, manteve o abastecimento das famílias, e eu acho que foi fundamental, e eu acho que todo mundo está de parabéns em relação a isso. Em relação ao nosso canal específico, está havendo não só agora, mas o Brasil, toda vez que enfrenta uma crise econômica, onde nós temos perda de emprego e perda de renda, a população ela tem um consumo muito mais racional. E quando o consumo ele é racional, não tem jeito, ele vai para preço. Sim. E hoje o atacado de autosserviço, o roldão, principalmente o roldão, né, que vende mais barato, né? Sim. Obviamente que não só o roldão, como todos os nossos concorrentes, eles têm nós temos um custo operacional que é muito menor do que o custo operacional de um outro varejista alimentar. Com isto, esse consumidor encontra nas nossas lojas uma economia de 15% a 18% na cesta de compra. Isso é muito bom. Então, quando a gente fala de racionalidade, quando a gente fala de perda de emprego, quando a gente fala de perda de renda, a migração aumenta para o nosso canal. Entendeu? Então, para nós, é um canal muito resiliente até na crise. Sim. E hoje, não sei, você me parece ser muito nova, mas na minha época os meus pais faziam a compra do mês. Você lembra disso? Que o Brasil tinha uma inflação altíssima. De manhã eles remarcavam à tarde, era outro preço, né? Era um preço de manhã, na hora do almoço e outro à tarde. Sim. Então isso voltou com muita força, porque hoje o atacado de autosserviço ele faz o que a gente chama da compra de abastecimento, onde as pessoas vão comprar no atacado todos os itens de primeira necessidade e produtos que são de mais volumes. E as compras de reposição, que é aquela compra, faltou aquela compra de produto fresco, da carne, do hortifruti, do pãozinho, acaba fazendo no varejo de supermercado ou os outros canais. Sim, sim. Então, acho que a principal vantagem é a economia, e eu acho que também essa facilidade, você não ter que voltar tantas vezes no mercado, né, por comprar uma quantidade maior e também você acho que vai menos, né, ao supermercado. Eu acho que tem muita vantagem. Você pode falar das outras principais vantagens, mas acho que essas duas, para mim, como mulher, acho que é uma das que eu mais aprecio. Olha, você tocou num dado importantíssimo, que é um dado que nós temos do número de visitas anuais do consumidor aos pontos de venda. E com a pandemia, o que aconteceu? As pessoas com medo, elas diminuíram a frequência nas lojas de varejo. Então, por isso que nós tivemos um aumento no ticket médio e uma redução na frequência. Olha aí. E isso vem acontecendo ainda. Ainda não conseguimos estabilizar o número de clientes por loja, porque ele vai uma vez só e compra mais. Antes da pandemia, ele ia hoje a gente tem 11 visitas por ano, 12. Antes da pandemia era algo em torno de 15, 16. Então está diminuindo a visita nos pontos de venda, não só nos atacados, como nos outros canais também alimentares, vem reduzindo esse número de visitas. Muito bom. Queria que você falasse um pouco da parte social de vocês, né? Que eu sei que além de vocês hoje ser enorme, mais de 35 lojas e tudo, vocês também têm um instituto, né? Você sabe que, às vezes, nós estamos indo para a 40ª loja agora. Até outubro, nós estamos inaugurando a nossa 40ª loja. Acho que 1º de novembro é a 40ª loja. Mas quando eu vejo a empresa que nós criamos e a empresa que nós construímos, eu tenho orgulho, tenho bastante orgulho. Eu acho que uma das aulas de estratégia que eu tive na faculdade, tinha um professor que dizia o seguinte: vocês têm a obrigação de gerar emprego, gerar riqueza para que esse país possa crescer. Então, eu fico orgulhoso que eu consegui, acho que, tirar nota 10 nessa aula. Mas o que me deixa, assim, realmente, pessoalmente, o que me sensibiliza mais, o que me faz melhor como ser humano é o nosso instituto.
Porque ali eu vejo que, não que eu não transforme a vida de 5.600 pessoas que trabalham conosco, que eu vejo que são pessoas que já estão num estágio onde eles são autossuficientes. A gente criou o Instituto Roldão, a gente tem 200 crianças que são crianças de abrigo. Olha que interessante. Onde a gente fornece alimentação e fornece reforço escolar através do Instituto Alicerce. É um trabalho fantástico do meu amigo Paulo Batista, onde nós temos lá 40, 50 crianças tendo reforço escolar. Hoje é uma rede de ensino que vai passar para o Brasil inteiro, com a ajuda de empresários. Sim. E o principal esporte do nosso programa é o judô. Olha só. É um motivo de orgulho, porque saiu atletas nossos para treinar em grandes clubes, e a gente agora que estamos com incentivo, nós queremos sim, nós criarmos grandes atletas no judô. Muito então bom. É uma alegria muito grande para nós, para a família, ter esse instituto e mudar a vida dessas 200 crianças pelo fato de muitas delas morarem em abrigo, não ter pai, não ter mãe. Ali elas se sentem cuidadas e evidentemente que traçado um futuro melhor para elas. Sim. Vocês dão um destino, né? Porque a contribuição social faz isso com a gente, né? Você vê que tem pessoas hoje que é um grande sucesso porque justamente recebeu esse incentivo, né? E ficar sem o pai ou sem a mãe, é por isso que entra o terceiro setor, entre a gente, né, com os institutos para fazer esse trabalho. Eu fico muito feliz de ouvir você como empreendedor de tanto sucesso, ter essa coisa que arde seu coração, né? Queria que você falasse para as pessoas de casa, né, para os empresários de casa, dessa satisfação que você tem e até incentivasse. Eu sei que tem muita gente que gostaria até de apoiar um projeto ou até mesmo criar um, e às vezes acha que é difícil, não é, né, Ricardo? É só começar, né? É só começar, porque, sabe, eu costumo brincar que a única coisa que nasce grande é filho de elefante, né? É monstro, né? É filho de elefante que nasce grande, mas pode começar ali com um projeto na própria rua. Aí da rua vai para a próxima rua, depois o projeto se amplia pela vila, que se amplia pelo bairro, que se amplia pela cidade e por aí vai. Eu acho que... E é a corrente do bem também, né? Eu acredito muito nessa questão de que você atrai as pessoas do bem para trabalhar com vocês. Nós temos lá o Fernando, que é o CEO do nosso instituto, que você vê que é uma pessoa apaixonada, que faz aquilo, tem o Diogo, que eles fazem aquilo com amor, tem os nossos voluntários. Quer dizer, eu acho que é um círculo de geração de energia boa, Sim. onde as pessoas ali, elas recebem a maior química, que é a química da doação, que é a química do amor. Sim. Isso faz muito bem para a pessoa. Sim. Em leis universais a gente chamaria de transbordo, né? Porque só pode transbordar quem tem, né? Exato. E se você tem é porque Deus confiou em te dar, porque sabia que você ia devolver, sabia que você ia ajudar o próximo. E ajudar não é só a gente dar uma coisa e deixar a pessoa, né? Não, é esse acompanhamento, né? Esse incentivo. Então, isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Fantástico. Muito bom. Agora, eu queria que você falasse um pouco de você, né? O que o Ricardo faz pessoalmente, né? Assim, de onde vem essa energia? Eu sei que você também é atleta. Queria que você falasse um pouquinho de você e depois a gente vai dar um incentivo mais com palavras para quem quer ser empreendedor. Mas fala um pouquinho de você. Nossa, o Ricardo, ele é um cara que... por incrível que pareça, eu sou uma pessoa muito humilde. E quando eu falo de humildade, não a pessoa é humilde porque cumprimenta todo mundo, a pessoa é humilde porque veste roupa simples, a pessoa é humilde porque é simpática com todos. Não, eu acho que eu tenho um perfil de pessoa humilde a qual eu estou sempre disposto a aprender. Eu estou sempre disposto a escutar o outro. Eu tenho a minha filha Paola, às vezes ela morre de vergonha de mim, porque qualquer lugar que eu vá, eu quero saber a história daquela pessoa, não importa a pessoa. Eu quero que ela me conte o que ela faz, como ela vive, porque quando você transfere experiências, ali você aprende alguma coisa.
Então eu sou muito aberto para isto. E o Ricardo também, como um bom empreendedor, eu sou o cara que abre a floresta. Eu sou o cara que a minha mente ela é ampla, mas é rasa. Então eu tenho a ideia, eu tenho a estratégia, mas eu preciso de gente atrás para ir aprofundando, corrigindo, vendo o detalhe. Entendi. Entendeu? Então eu faço isso tanto na minha vida profissional, como na minha vida pessoal também. Eu, quando invento na parte do esporte, fazer alguma coisa, eu faço coisas que as outras pessoas falam, pô, mas isso é muito difícil. E quando eu escuto essa frase, isso é muito difícil... Aí que você quer fazer. Aí que eu quero fazer, é incrível isso. Então, na parte do esporte, eu já fiz provas que eu atravessei os Estados Unidos de bicicleta 2 vezes, 5.000 quilômetros, já fiz prova no deserto do Saara, no deserto da Mongólia, já fiz provas nos Alpes franceses, já fiz prova na África do Sul, provas de endurance, 8 dias, 14 dias pedalando, já fiz Ironman 2 vezes, mas eu acho que isso faz com que o empreendedor, ele crie resiliência, porque no primeiro obstáculo, muitas vezes as pessoas desistem, porque, puxa, aquele cara fez, é fácil fazer. Não, não é fácil. Nada é fácil. Ainda mais no mercado competitivo que nós temos hoje, nada é fácil fazer. Mas se você tiver resiliência, persistência mesmo, você entrega. E uma outra coisa que a gente falou, né, tem uma frase muito legal no esporte, né, que é o seguinte, a dor é passageira, a glória é eterna. Nossa, porque se você desiste no meio de uma prova, aquilo vai te acompanhar para o resto da vida. E eu aconselho também os empreendedores que começarem a crescer, e que cabeça de empreendedor é aquilo que eu falei. É criativo, é estratégico, não está muito preocupado com o detalhe. Procure ou se associar com uma pessoa detalhista, uma pessoa que é mais profunda que você, porque aí é o par perfeito, né? Sim. Um sonha, dá o caminho, abre a floresta, o outro vai pavimentando atrás. Isso acontece, por isso que isso acontece muito em empresas familiares. Quantas empresas familiares que não foi assim? Tem um que dá a ideia, que dá o trajeto, e vem outros ajudando ali, e a coisa acaba acontecendo e criando grandes grupos econômicos, como nós temos no Brasil hoje. A maioria começou assim. Sim, um tem o quê e os outros o como, né? Exato. Que é sempre assim, Deus sempre dá o quê para alguém e o como para outro, porque não dá para fazer tudo também, né? A gente é especialista e generalista, né? Eu acho que não dá para você ser especialista em tudo, né? Mas generalista é bom, porque aí você tem uma noção de tudo, né, Ricardo? E na vida do empreendedor é assim também. Até para a gente poder delegar, a gente tem que saber, mas tem que ter algo que você é especialista, né? Aquilo que você faz. E é importante que, no estágio que nós chegamos, né, como companhia, que hoje eu sou membro do conselho, e a gente percebe que a gente tem um prazo de validade. Todo fundador, ele tem um prazo de validade. Porque ele chega num estágio, ele faz a empresa crescer, tem um momento que ele já não é mais benéfico. Porque se ele vai querer manter a mesma estratégia, se ele vai querer manter aquilo que a gente chama de feeling para tocar a empresa, para ela dar o próximo salto, aí que muitas vezes a empresa começa a declinar. Sim. Então também ter esse desprendimento, deixar um pouco o ego do lado e ter esse desprendimento, ter essa consciência de que você quer o melhor para a comunidade, você quer o melhor para a sua companhia. E talvez o melhor para a sua companhia não é você sentado lá no comando. Sim, é treinar pessoas também. Treinar pessoas, verificar quem são as pessoas corretas e ficar ali como realmente um conselheiro, acompanhar, ajudar o pessoal da gestão. Sim. E eu acho que nós... Você está nessa fase, né? Nós estamos nessa fase, não só no Roldão, mas como outras empresas do nosso grupo, que nós estamos nessa fase eu nem chamo fase de profissionalização, porque eu considero que a nossa empresa já é profissionalizada há muito tempo, mas é essa fase onde é a transição do fundador, do acionista executivo, para o acionista, membro do conselho, e que ele consegue olhar a floresta mais de cima. Sim. Eu estou achando essa experiência fantástica. Muito eu, bom. Com a idade que eu estou, 51 anos,
eu tenho que destruir aquele Ricardo dos 50 e reconstruir um novo Ricardo dos 50 para frente. Eu acho que eu estou fazendo isto e eu me orgulho muito disso. Muito bom, parabéns, viu? Queria que você agora desse um recado para quem quer começar um negócio. Eu sei que você carrega aí uma enciclopédia de tantos conselhos bons, tanta coisa boa que você poderia falar para as pessoas, né? Queria que a gente encerrasse nosso programa com você deixando essa mensagem para um empreendedor novo ou quem ainda nem está pensando, mas vai pensar a partir de agora desse conselho. Olha, é tentar. E é o que eu falei, é começar, porque o empreendedorismo é algo que está ali com diversas oportunidades que existem hoje, principalmente em vários canais, ou seja, empresa de varejo, empresa de tecnologia, mas que tente. Só que não desista no primeiro obstáculo, ou mesmo não desista na primeira frustração. Porque eu, nessa época que o meu pai ficou doente, a gente pegava papelão na rua, tomava conta de carro, vendia limão na feira, até no circo eu trabalhei. Incrível, né? Agora que eu estou lembrando. Aquelas pessoas que têm o tabuleirozinho no circo, a gente pagava para a moça deixar a gente entrar para vender no circo. Aí comprava e vendia. Eu tive prejuízo nessa época. Eu quase desisti de ser comerciante. Mas, enfim, eu acho que estude bem, tenha um foco principal, se dedique a esse foco, ache um nicho e eu tenho certeza que você tem 50% de ter chance de sucesso. E se não tiver, continue tentando, porque sempre a gente acerta. Sim, muito bom mesmo. Bom, está chegando ao final a nossa entrevista, mas fica o convite para voltar, para a gente continuar falando. Quem sabe quando você tiver os seus projetos dos 50 para frente. Eu queria te agradecer imensamente, dizer que foi uma honra muito grande te receber. A gente admira a sua história, sua família, seu trabalho. E foi muito bom você vir aqui fazer história com a gente aqui no Ressoar, ainda mais hoje, no Dia dos Pais, né? Linda, queria te desejar Feliz Dia dos Pais novamente, para o seu pai também. Se você quiser mandar um recado para ele também, fica à vontade, viu? E muito obrigada por estar aqui. Não, só queria falar para o meu pai que estamos juntos e é um prazer sempre estar do lado dele. Eu acho que Dia dos Pais é importante quando a gente que é filho vira pai, o pai que vira avô, que vira avô, mas eu acho bastante interessante ter uma relação sempre afetiva com os pais. Eu acho que a vida ela passa muito rápido e quanto mais próximo a gente estiver dos filhos e tiver dos pais e tiver da família e passar essa jornada juntos, eu acho incrível. Então, pai, um beijão para você, tamo junto. E para os meus filhos queridos e amados também, um forte abraço, um beijão no coração. Ah, que lindo. Poxa, foi muito bom, viu? Muito obrigada mesmo pela presença, viu? E eu queria agradecer você de casa pela audiência, desejar Feliz Dia dos Pais para todos os pais que nos assistiram aqui. E no próximo domingo estaremos de volta com mais uma história, viu? Muito obrigada. Minha gente, que trajetória incrível e que sua história venha inspirar aí a todos que sonham com o sucesso. Muito obrigada pela presença, viu, Ricardo? Mais uma pausa do programa Ressoar, mas na volta tem estreia, hein, no quadro Ressoar Vida e Saúde. A gente volta já já. O Ressoar está de volta e agora o assunto é saúde. E eu tenho a honra de receber um dos ginecologistas mais respeitados do nosso país, o querido Dr. José Bento. Ele que vai nos acompanhar aí nos próximos domingos, falando de assuntos relacionados à saúde da mulher. E para começar, ele vai falar da alimentação no ciclo menstrual. Mulherada, vocês não podem perder, então sejam muito bem-vindos. Agora é com você, doutor.
Olá, Renata, que prazer estar aqui com você, com seus telespectadores e falando da coisa que eu mais gosto de falar, que é sobre saúde da mulher. Eu acho que a informação é a maior arma para a saúde que a gente pode ter. Então, vamos logo começar a falar sobre saúde da mulher. Nós vamos falar nos próximos 5 domingos, nós fizemos uma série, são 5 episódios sobre saúde da mulher. E hoje nós vamos falar então sobre ciclo menstrual e a influência da alimentação sobre o ciclo menstrual. O que pode mudar durante o ciclo menstrual ou o que pode piorar os sintomas da mulher, principalmente antes da menstruação, a famosa TPM, o que a alimentação pode ter influência sobre esses sintomas da mulher. Nós vamos responder algumas perguntas do pessoal da rua. Vamos lá. Meu nome é Kelvin. Gostaria de saber, Dr. Zé Bento, se TPM existe ou é frescura? TPM, ou tensão pré-menstrual, ou síndrome disfórica pré-menstrual. O que é essa síndrome? Síndrome é um conjunto de sintomas. São vários sintomas que vêm junto com esse período que a mulher passa, que é o antes da menstruação. Existem mais de 120 sintomas. Então, os principais são dor de cabeça, irritabilidade, desânimo, inchaço, dor na mama, dor nas pernas. Tudo isso acontece antes da menstruação, até 10 dias antes da menstruação, mas a característica da TPM, dessa síndrome pré-menstrual, é que quando vem a menstruação, desaparece espontaneamente. Então, meu querido, não é frescura não. Realmente existe e deve ser tratado com muita seriedade. Doutor, meu nome é Natália, eu queria saber se a alimentação influencia no ciclo menstrual. Ótima pergunta. Realmente influencia bastante. A mulher tem 2 fases do ciclo menstrual. A primeira fase é a fase estrogênica e a segunda fase é a fase progestacional, porque começa a produção de um hormônio chamado progesterona. Muito bem. A primeira fase, que é a fase estrogênica, a mulher é guerreira. A mulher, ela está muito mais disposta, está muito mais animada. Essa primeira fase dura 14 dias a partir do primeiro dia da menstruação. Então, ela pode sair, ela pode se divertir, ela pode beber um pouquinho de álcool, evitar o exagero. Ela pode tomar café, por exemplo. Ela pode se alimentar. Carne está muito bem-vindo, pode abusar um pouquinho do doce, isso até o 14º dia do ciclo menstrual. Depois do 14º dia, começa a fase progestacional. O nome já fala, progeste, porque ela pode ter fecundado, ela ovulou, ela pode ter fecundado e esse embrião está começando a grudar dentro do útero. Teoricamente, é isso que a natureza imagina. Então a mulher se volta muito mais para si, ela não tem mais vontade de sair, ela não tem mais vontade de ir num teatro, num cinema, ela quer ficar em casa com seu companheiro, ficar debaixo de uma coberta, ela fica mais... E isso tem que ser respeitado. Então, se você está planejando uma festa com a sua companheira, com a sua esposa, então faça na primeira fase do ciclo, não faça na segunda, que não vai ser um sucesso. Agora, quando ela estiver nessa fase, ela deve evitar, por exemplo, a ingestão de álcool. Ela deve evitar a ingestão de café, cafeína, aqueles refrigerantes à base de cola. Ela deve aumentar o consumo de um chazinho, deve evitar também o consumo de açúcar. O açúcar é inflamatório, isso vai causar mais inflamação, ela vai ficar mais chateada, vai ficar mais tristinha e vai engordar e não vai gostar de você. Então, esses são as variações conforme o ciclo menstrual normal da mulher. Vamos à próxima pergunta. Doutor, eu gostaria de saber quais os alimentos são importantes durante e antes do ciclo menstrual. Quando a mulher está menstruada, ela tem uma perda sanguínea importante e ela fica também inchadinha, ela fica com desconforto abdominal. Por que isso acontece? A mulher, quando ela menstrua, o que é a menstruação? É a descamação da parte interna do útero. Essa descamação sai pelo colo do útero, sai pela vagina e vai molhar o absorvente. Muito bem. O problema é que a mulher tem mais 2 furinhos em cima do útero, que é a entrada da tuba uterina.
É por ali que chega o embrião, é por ali que chega o óvulo para ser fecundado. Então, esses furinhos também deixam passar um pouquinho de sangue menstrual. E esse sangue menstrual cai na cavidade abdominal. Caindo na cavidade abdominal, ela sente uma inflamação, então ela está desconfortável. A mulher, quando então está menstruada, ela tem um inchaço do abdômen que é perfeitamente normal, mas ela deve evitar alimentos que deixam ela mais inchada, que causam mais inflamação. Então, o açúcar, mais uma vez, não deve ser consumido, alimentos pesados. Ela deve evitar, por exemplo, a ingestão de carne. Ela deve evitar consumir camarão, lagosta, marisco, frutos do mar, porque demoram mais essa digestão e ela vai ficar mais incomodada. Como ela tem perda sanguínea, ela precisa aumentar a ingestão de ferro. Mas como é que vai fazer com o ferro? Se não pode comer carne? Então, alimentos verdes escuros. Os alimentos verdes escuros têm muito ferro. Então, tudo que ela puder fazer para aumentar a quantidade de salada na sua alimentação, ela deve fazer. E sempre comer menos, não comer muito nessa fase, para não aumentar o trabalho do seu sistema digestório. Doutor José Bento, eu gostaria de saber se eu posso comer chocolate antes do meu período menstrual. Chocolate realmente é alegria nacional. Todo mundo gosta de chocolate, eu também adoro chocolate e a mulher antes da menstruação adora chocolate. Se você quer fazer o bem à sua esposa, à sua companheira, dê chocolate para ela antes da menstruação. Mas cuidado, porque o chocolate, o cacau faz muito bem, é anti-inflamatório. Ele contém algumas substâncias que são antioxidantes. Então, vale a pena a mulher consumir chocolate antes da menstruação. Mas o cacau, então procure dar para ela um chocolate com 50% no mínimo de cacau. Aqueles 50%, 70%. Aqueles chocolates ao leite, cuidado que tem muita gordura e tem muito açúcar. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa nosso bate-papo sobre tensão pré-menstrual. Na semana que vem, nós vamos falar sobre os impactos do anticoncepcional na vida da mulher. Então, é muito importante, não vão perder. Se tiver alguma dúvida, por favor, podem deixar até no meu Instagram, @josebento, que eu terei o maior prazer em responder na semana que vem. Até lá, obrigado. Um abraço, Renata. E o programa Ressoar de hoje fica por aqui. Para ver esse e outros programas, se inscreva em nosso canal do YouTube, tá? Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. Muito obrigada, meu povo, pela sua companhia. Nos vemos no próximo domingo. Anota aí, hein? Bora lá?